dúvidas têm surgido entre os empresários sobre o que fazer daqui para frente, como tentar manter os empregos que fornecem e não fechar as portas. Então, é sobre isso que nós vamos conversar hoje. A nossa contribuição para a sociedade é tentar esclarecer as dúvidas que possam ainda existir e deixamos aqui o nosso apoio jurídico. Peço que vocês se inscrevam no nosso canal do YouTube, Programa Viva a Vida com Virgínia Machado. Deixe lá o seu joinha, deixe lá a sua dúvida, nós iremos responder com todo o prazer do mundo. E também que vocês nos sigam no nosso Instagram, que é @machado_, salvati_, cunha _adv. Nesse Instagram você também vai encontrar muitos vídeos sobre o atual cenário econômico do país e muitos vídeos falando sobre as alternativas existentes hoje em dia para salvaguardar a saúde financeira das empresas. Primeira pergunta que nós temos é a seguinte: como é que funciona a redução da jornada de trabalho e, consequentemente, do salário dos empregados? O empregador ele pode fazer um acordo com os seus empregados para reduzir o salário e a jornada de trabalho por 90 dias. Essa redução pode ser de 25%, 50% ou 70%. Se o empregador reduzir em 25%, 50% ou 70%, o empregado terá direito a receber o auxílio complementar da renda diretamente do governo federal, na mesma proporção, só que com base no salário-desemprego. Então, o cálculo é feito com base no salário-desemprego decorrente daquele salário que o empregado tem. Não quer dizer que o empregado vai receber exatamente os 25% do seu salário. Isso é importante deixar bem caracterizado, né? Bem explicadinho. Mas, mesmo que reduza o salário que normalmente ele tinha, vale a pena para manter o seu emprego. E também é importante salientar que ele terá um prazo de estabilidade provisória no emprego, de acordo com esse período de redução. Então, se o empregador reduzir o salário e a jornada de trabalho por até 90 dias, que é o prazo máximo da medida provisória, ele vai ter esses 3 meses de estabilidade enquanto durar essa redução, e quando retornar ao trabalho normal, mais 3 meses. Se for por 30 dias, mais 30 dias. 60 dias, 90 dias. Então, na verdade, ele pode ter até 6 meses de estabilidade provisória no seu emprego. E qual é o prazo para restabelecer a jornada e salário anterior? São 3 possibilidades. Primeiro, quando cessar o estado de calamidade pública, da data estabelecida no acordo individual ou coletivo previamente estipulado entre empregador e empregado, ou entre empregador e o sindicato da categoria, ou então da data da comunicação do empregador que informe o empregado sobre a sua decisão de antecipar o fim do período de redução pactuado. Até quanto pode ser reduzido o salário e a jornada? Então, são algumas escalas. A redução poderá ser de 25%, 50% ou 70%, sendo que a redução de 25% ela pode ser ajustada com todos os empregados. Nas outras faixas de salários, a redução poderá ser acordada com empregados diretamente até aqueles que ganham 3 salários mínimos, que dá R$ 3.135, ou aqueles que ganham mais de R$ 12.202,12. Isso pode ser feito direto entre empregador e empregado. Para a faixa intermediária entre R$ 3.135 e R$ 12.202, há necessidade de ajustar em convenção ou acordo coletivo de trabalho.
Muito bem, como é que ele vai ser calculado? Vai ser com base no valor do seguro-desemprego. Se a redução for de 25%, o empregado vai receber 25% do valor que perceberia a título de seguro-desemprego. Então, o seguro-desemprego, na verdade, é a base de cálculo apenas. Os empregados que tiverem a redução do salário e da jornada de trabalho, eles vão ter estabilidade no emprego? Terão garantia de emprego? Sim. Como nós dissemos, vai ter sim garantia de que, ao retornar ao trabalho, ele tem uma estabilidade provisória no mesmo período desse período onde ele teve a redução da sua renda e da sua jornada de trabalho. Então, se foi por 30 dias, mais 30 dias de garantia de estabilidade provisória no emprego. E assim vai. 60 dias, 90 dias, que é o prazo máximo para a redução, ele pode chegar aí a 6 meses de estabilidade provisória no seu emprego. O que acontece se o empregado for demitido nesse período onde ele já teve o seu salário reduzido e a sua jornada de trabalho reduzido? Caso ocorra a dispensa do empregado sem justa causa, olhem só, com justa causa pode, o que não pode é sem justa causa. Durante esse período de garantia provisória no emprego, sujeitará o empregador, ou seja, o empresário, ao pagamento, além das parcelas rescisórias previstas na legislação em vigor, de indenização no valor de, vamos lá, tem uma escala. 50% do salário a que o empregado teria direito no período de garantia provisória no emprego, na hipótese de redução de jornada de trabalho e de salário, igual ou superior a 25% e inferior a 50%. 75% do salário que o empregado teria direito no período de garantia provisória no emprego, na hipótese de redução de jornada de trabalho e de salário igual ou superior a 50% e inferior a 70%. E 100% do salário a que o empregado teria direito no período de garantia provisória no emprego, nas hipóteses de redução de jornada de trabalho e de salário em percentual superior a 70% ou de suspensão temporária do contrato de trabalho. Essas regras não se aplicam às hipóteses de dispensa a pedido do empregado ou se for demitido ou se for uma situação de demissão por justa causa. Empregado e empregador podem firmar um acordo individual para suspensão do contrato de trabalho? Sim, se o salário dele for inferior a 3 salários mínimos, que dá R$ 3.135, ou se o salário dele for superior a R$ 12.202. Nesse caso, é possível o contrato individual para suspensão do contrato de trabalho. Porém, nessa faixa intermediária, há necessidade de uma convenção, um acordo coletivo e também a anuência, a concordância do empregado. Por quanto tempo pode ser realizada a suspensão do contrato de trabalho? Suspensão do contrato de trabalho é quando o funcionário tem o seu contrato de trabalho suspenso. Vamos dar um exemplo. Ele está com um problema de saúde e ele está recebendo o benefício do auxílio-doença do INSS, ou seja, ele está encostado. Nesse caso, existe a suspensão do contrato de trabalho, não existe? Aqui vai ser igualzinho. Ele vai ter o contrato de trabalho suspenso e pode ser por até 60 dias. E aí, quando ele retornar, ele vai ter também a garantia provisória de estabilidade no trabalho pelo mesmo prazo. Esse prazo de suspensão pode ser de 30 dias mais 30 dias. Então, pode ser aí dividido. E pode ser restabelecido o contrato de trabalho através de comunicação prévia de 2 dias corridos ao empregado. No caso de cessar o estado de calamidade pública,
Na data estabelecida no acordo individual com o termo de encerramento do período de suspensão pactuado, ou da data de comunicação do empregador que informe ao empregado sobre a sua decisão de antecipar o fim do período de suspensão pactuado. Vamos dizer que a situação da empresa permita interromper a suspensão do contrato de trabalho. Isso é possível? É sim. Essa suspensão, ela pode ser encerrada antes do prazo previsto, desde que o empregado seja comunicado através de comunicação expressa, pode ser através de comunicação escrita ou meio eletrônico, né? Mas tem sempre que obedecer o prazo de 2 dias. E os benefícios que o empregado recebia durante o seu trabalho normal, como cesta básica, plano médico, como é que fica? Esses benefícios serão mantidos e, se ele quiser, durante esse prazo, ele pode recolher diretamente aos cofres da Previdência Social como contribuinte facultativo. Então, olha só, o empregador ele não estará pagando o INSS do empregado nesse período, ok? Mas o empregado pode recolher por conta própria como se fosse segurado facultativo. Pode haver prestação de serviços durante esse período de suspensão do contrato de trabalho? Não pode fazer home office, não pode fazer nenhum tipo de serviço, porque descaracteriza a suspensão do contrato de trabalho. Qualquer trabalho, mesmo que imparcial, invalida a suspensão, inclusive o serviço prestado à distância, por teletrabalho ou de forma remota. Ocorrendo a prestação de serviços, o empregador estará sujeito ao pagamento imediato de remuneração e dos encargos sociais referentes a todo o período de suspensão. Lembra que eu falei que o empregador não vai ter os encargos sociais durante esse período que ele suspendeu o contrato de trabalho? Muito bem. Se o empregado prestar qualquer tipo de serviço, mesmo que seja de forma remota, ao empregador, terá que pagar todas as verbas sociais e a remuneração do empregado, normalmente como se o contrato de trabalho não estivesse suspenso. E a suspensão também dá direito à garantia provisória de estabilidade no trabalho? Sim. Os empregados terão garantia no emprego durante o período de suspensão do contrato e por período idêntico ao da suspensão. A dispensa sem justa causa pode ocorrer durante o período de garantia provisória, foi o que a gente falou. Então, dispensar por justa causa pode, sem justa causa não pode. Também pode, se for a pedido do empregado, com certeza, né? Agora, durante esse período de garantia provisória no emprego, o empregador que encerrar o contrato de trabalho sem justa causa, ele estará sujeito ao pagamento, além das verbas rescisórias previstas na legislação em vigor, de indenização no valor de 100% do salário que o empregado teria direito no período de garantia provisória no emprego. Mas essa regra não se aplica às hipóteses de dispensa a pedido do empregado ou dispensa por justa causa. O governo vai arcar com o pagamento dos salários durante esse período de suspensão do contrato de trabalho? Sim. Para as empresas com receita bruta anual até 4,8 milhões de reais, o governo pagará o valor equivalente a 100% do seguro-desemprego ao empregado e o empregador não está obrigado a pagar qualquer ajuda compensatória. Porém, para empresas com receita bruta anual superior a 4,8 milhões por ano, o governo pagará 70% desse benefício emergencial e a empresa completará com 30% do salário do empregado. Aí não é no valor do seguro-desemprego, que é a base de cálculo que o governo faz, mas sim 30% do valor do salário do empregado. E esses valores pagos pela empresa terão natureza salarial? Não. A parcela terá natureza
indenizatória e não integrará a base de cálculo do imposto de rendas na fonte, da contribuição previdenciária e do FGTS. O valor da parcela poderá ser excluído do lucro líquido para fins de determinação do imposto sobre a renda da pessoa jurídica e da contribuição social sobre o lucro líquido das pessoas jurídicas tributadas por lucro real. Veja bem, são empresas que têm receita bruta anual superior a 4,8 milhões por ano, né? Anual, estou sendo redundante, mas só para realmente salientar. Então, ela tem que contribuir com 30% do salário do empregado. O governo vai pagar 70% do que seria equivalente ao seguro-desemprego dentro daquele valor que o empregado recebe. Porém, esses 30% do salário do empregado não terão natureza salarial, e sim indenizatória. E aí não precisa recolher o FGTS, a contribuição previdenciária, o lucro líquido para fins de determinação do imposto de renda de pessoa jurídica. Como será feita a adesão a esse benefício emergencial que o governo está oferecendo para tentar segurar os empregos e a renda dos trabalhadores e evitar que as empresas fechem as portas? As empresas informarão o Ministério da Economia a redução da jornada de trabalho e do salário ou a suspensão do contrato de trabalho, que são as duas possibilidades, no prazo de 10 dias contados da celebração do acordo, individual ou coletivo. A primeira parcela será paga no prazo de 30 dias, contado da data da celebração do acordo, desde que informado no prazo de 10 dias. O Ministério da Economia disciplinará como será a transmissão das informações e comunicações pelo empregador, bem como a forma de concessão e pagamento do benefício emergencial. Então, não tem nada ainda definido, a plataforma, o jeito que vai ser feito, se vai depositar em conta direto do empregado, não tem nada ainda definido, ok? Essas medidas deverão ser comunicadas ao Sindicato dos Trabalhadores. Os acordos individuais de redução de jornada de trabalho e de salário e de suspensão temporária do contrato de trabalho deverão, sim, ser comunicados pelos empregadores aos respectivos sindicatos laborais no prazo de até 10 dias corridos, contado da data da sua celebração. Então, olha só, são 10 dias da data da celebração do acordo individual para comunicar ao sindicato da categoria e para comunicar o Ministério da Economia. E aí, o Ministério da Economia vai disciplinar ainda como será a transmissão das informações e a comunicação pelo empregador, bem como a forma de concessão e pagamento desse benefício emergencial. E se o empregador não fizer essa comunicação ao Ministério da Economia, o que acontece? Nesse caso, o empregador vai ficar responsável pelo pagamento da remuneração no valor anterior à redução da jornada de trabalho e de salário ou da suspensão temporária do contrato de trabalho do empregado, inclusive também vai ficar responsável pelo pagamento dos encargos sociais até que a informação seja prestada. Aquela dúvida, né, que sempre nos acompanha. O recebimento desses benefícios afetará a percepção no futuro de futuro seguro-desemprego? Não, o valor futuro do seguro-desemprego não é afetado pelo recebimento desse benefício emergencial. Os empregados que já recebem algum tipo de benefício previdenciário também têm direito a esse auxílio emergencial? Não tem direito. Então, veja bem, todos aqueles que recebem benefício de prestação continuada, como aposentado, assim como aqueles que estão em gozo do seguro-desemprego, inclusive os que percebem bolsa qualificação profissional, não têm direito ao benefício emergencial. Já os pensionistas e os titulares de auxílio acidente podem sim receber esse benefício emergencial. Então, se existe um aposentado
que ele é funcionário, que ele é empregado de alguma empresa, ele pode até ver suspenso o seu contrato de trabalho ou ver reduzida a sua renda e a sua jornada de trabalho, porém ele não terá direito a receber esse benefício emergencial. Essas regras de suspensão e redução da jornada e do salário também se aplicam aos aprendizes e empregados de jornada parcial. Sim, as disposições da medida provisória também se aplicam a esse tipo de contrato de trabalho, que são dos aprendizes e dos empregados de jornada parcial, ou seja, quando trabalha meio período ou quando trabalha de alguma outra forma que não período integral. E quanto aos contratos de trabalho de trabalhadores intermitentes, como é que fica? A existência de mais de um contrato de trabalho intermitente não gera o direito ao recebimento de mais de um benefício emergencial que não poderá ser acumulado com o pagamento de outro auxílio emergencial. Nós estamos falando de 2 auxílios emergenciais. O Corona Voucher é um e esse para a preservação da renda e do emprego é outro. Não pode acumular. Então, quem trabalha de forma intermitente vai receber o Corona Voucher. Não vai ter direito a esse salário. Outra dúvida que surgiu é a seguinte: vale apenas essa redução a partir de abril para recebimento em maio? Ou lá em março também pode ter sido feita a redução para recebimento em abril? Depende. Se houve um acordo ou uma convenção coletiva com o sindicato da categoria lá em março para a redução de 25%, a CLT permite isso. Então, já está válido e a MP veio apenas confirmar isso, ratificar isso, ok? Agora, se não foi feito, então é preciso fazer ou através de acordo individual ou através de convenção, acordo coletivo, junto ao sindicato da categoria. E aí vai valer para pagamento apenas em maio. Espero que as suas dúvidas tenham sido essas e que a gente possa ter dirimido-as. Mas se ainda restou alguma dúvida, como por exemplo, me veio aqui à cabeça agora, o empregador doméstico, né, que tem um empregado doméstica, também pode aderir à MP 936 com a suspensão do contrato de trabalho e ou reduzir a jornada e a renda? Pode. Veja bem, a MP não faz qualquer distinção entre os empregadores. Ela só fala que o empregador que tiver receita anual superior a 4,8 milhões vai ter que contribuir com 30% do salário do empregado em caso de suspensão do contrato de trabalho. Se for inferior, nem isso vai precisar contribuir. O governo é que vai pagar esse auxílio emergencial, tendo como base de cálculo o seguro-desemprego, mas vai ser em 100%. Então, não tem qualquer distinção entre empregadores. Se você ainda tiver alguma dúvida a respeito da MP 936, não se faça de rogado, deixe nos comentários, nós vamos respondendo na medida do possível. Espero que esteja bem claro agora e que os empresários consigam se organizar e verificar o que é melhor para a sua empresa. A suspensão do contrato de trabalho, a redução da jornada e do salário dos seus funcionários em 25%, 50% ou 70%, a concessão de férias individuais ou coletivas, a prorrogação da jornada de trabalho, a aplicação do banco de horas, tudo isso pode ser utilizado para a preservação dos empregos e da renda dos empresários. Então, qualquer dúvida que você tenha, inclusive quanto à suspensão e prorrogação de tributos federais para empresas, também pode nos perguntar que a gente responde para você. Aquelas que são do Simples Nacional, com relação ao FGTS, tudo isso pode perguntar que a gente responde, inclusive com relação aos aluguéis, revisão de contratos. A gente está aqui para servir, a gente está aqui para ajudar. O que nós não podemos
é ver a demissão em massa, pais de família sem saber o que fazer, aumentando a sua angústia, o seu desespero, a sua indecisão sobre o que irá acontecer nos próximos meses e a gente não fazer nada, sendo que nós temos o conhecimento e podemos ajudar.